E aí, galera, aqui quem fala é a Érica. E a Mariane? E esse é o nosso quadro de Creepyfuzz, onde lemos as histórias que são enviadas pelos inscritos. Para mandar a sua creepypasta para a gente, envie ela para o e-mail que está na descrição. Caso você não saiba fazer isso, você pode consultar o nosso guia de como enviar uma creepypasta para o canal. E antes do vídeo, queremos mandar um salve especial para Games e Games. Ele disse: minha creepy ele está te observando, postei agora. A sua creepy acaba de estar no nosso vídeo. E muito obrigada por você contribuir com o canal e um salve para você. Um salve especial para o JPL Productions. Ele já é super inscrito aqui do canal, muitos de vocês já conhecem, que ele sempre está aqui nas Creepyfans. Muito obrigado, Hora da Creepy. Obrigado, JPL, sua creepy também já está aqui. E um salve especial para você. Muito obrigado por sempre estar colaborando aqui com o canal. Canal King, a tartaruga. Gosto muito do seu canal. Muito obrigado, King, a tartaruga. Muito obrigado e um salve especial. Salve especial para o Ray. Faz uma creepy e nunca leia esse comentário. Muito obrigado pela dica, Ray. Salve especial para você. Creepypastas do Miguel. Espero que minha creepy do Henry Danger esteja aqui. Sim, sua creepy acaba de estar aqui. Um salve especial para você. Muito obrigado, galera. Obrigado a todos vocês que ajudaram o canal. Quem quiser ajudar o canal e enviar qualquer valor no Superchat vai ganhar um salve especial antes dos vídeos das Creepyfans. E também terá sua creepy lida no próximo vídeo. Mas não esqueça de dizer o nome da sua creepy quando enviar o Superchat. Olá, meu nome é Ed e vim relatar a vocês um acontecimento que aconteceu na minha juventude. Afinal, não quero morrer com esse segredo. Quando eu era jovem, eu era muito inteligente. Sempre ficava à frente da minha turma em cada trabalho e projeto desde a escola até a faculdade. Mas um dia, tudo mudou. Desde criança eu tinha um cachorro chamado Billy. Eu e ele sempre brincávamos e nos divertíamos muito. Porém, eu sempre quis saber no que ele estava pensando a cada dia que passava. Então, trabalhei duro por 20 anos para conseguir montar uma máquina que mudaria tudo. Então eu a terminei e eu a nomeei de ATA, Aparelho Tradutor Animal. Ela poderia fazer com que eu pudesse entender o Billy e vice-versa. Para não arriscar a saúde do Billy, ele não foi o primeiro a ser testado. Eu primeiramente testei num gato de rua que vivia perto da minha lixeira. Coloquei o aparelho nele e fiquei chocado quando vi que funcionou. Testei no Billy e também tinha funcionado. Fiquei emocionado e muito feliz, porque finalmente realizei o meu sonho de infância. Voltei para dentro de casa e fui comemorar. No dia seguinte, eu acordei com o Billy olhando para mim fixamente, sem nem sequer piscar. Foi aí que eu vi que eu tinha esquecido de tirar o aparelho do Billy. Mas quando eu tentei tirar, não queria sair. Não importava o que eu fizesse, ele não saía. E aí eu pensei, por que tirar sendo que assim eu irei ter uma relação mais próxima com meu amigo? Bom, era isso que eu achava. Até que me deparava com o Billy me olhando a noite toda, sem desviar o olhar, sem piscar, sem se mexer. E aí um dia eu notei que o Billy começou a falar sozinho. Porém, parecia que ele estava dialogando com alguém. Achei muito estranho. Mas pensei que era só coisa da máquina. Mas o comportamento do Billy não mudou. Ele só piorou. Ele não queria mais brincar. Deixou de ser aquele cachorro alegre e ativo.
e ficou sério e meio ranzinza. E a cada noite parecia que ele me olhava cada vez mais perto. Então decidi pôr um plano para dar um fim nisso. De alguma forma tirar o ATA dele. Passei meses bolando coisas, mas nada funcionava. Então decidi que era hora de destruir aquela máquina. Eu até pensei nisso antes, mas não queria deixar de me comunicar com meu amigo. Mas depois dessa mudança de comportamento do Billy, eu não tinha outra escolha. Então eu fui atrás dele, mas não o achei. Até que vi suas pegadas na lama. E para minha infelicidade, elas iam para uma floresta. Entrei nessa floresta e comecei a chamá-lo. Billy, Billy, cadê você? Mas nenhuma resposta. Porém, eu ouvi no meio da floresta, parado e quieto, olhando para o nada. Fui até lá e disse: Billy, finalmente te achei, vamos para casa, que é perigoso. Billy? Eu não vou mais para casa. Agora eu vou para onde ele decidiu. O quê? Billy, a sua voz. De repente, algo me puxou, me prendeu numa árvore. E então Billy começou a flutuar e olhou para mim com seus olhos completamente brancos. E eu apaguei. E quando acordei, eu estava na minha cama, mas o Billy não estava lá. Passei o resto da minha vida procurando ele, mas nunca o achei. Desde então, eu me arrependo do dia que criei aquela maldita máquina que me fez perder meu querido Billy. Agora, olhando mais para trás, é muito mais fácil sentir ódio de mim mesmo. Contudo, todos garantem que não havia nada que pudesse fazer. Não havia como saber. Mas eu devia ser o guardião do meu filho. E noto que essas palavras de conforto são completamente inúteis. Tudo começou no dia que nos mudamos para uma nova cidade em uma pequena casa no subúrbio, situado em um bairro muito bom, com vizinhos amigáveis, cercas pálidas e muito mais. E não preciso dizer que isso deveria ter sido um novo começo para mim. Um pai solteiro e o meu pequeno filho, de apenas 3 anos de idade. Já minha esposa havia falecido devido ao seu câncer. Esses tempos foram muito complicados e sombrios. Contudo, sabia que era preciso seguir em frente, mesmo com este acontecimento terrível. Mas enfim, não é disso que vim falar aqui, e sim o fato que mudaria a vida de minha família para sempre. Bom, lembro-me de que avistava a tempestade como uma metáfora para esse novo começo. Um show antes que toda a sujeira do passado fosse levada diante de nós. Meu filhinho adorou a nova casa, mesmo esta não possuindo nenhuma energia. E também naquele momento foi a primeira grande tempestade que havia visto, onde as fortes luzes dos relâmpagos, os quais enchiam os cômodos vazios do local, formando enormes e assustadoras sombras por detrás das caixas de mudança. Me lembro que o meu menino pulava e gritava quando ouvia o barulho dos trovões. E mesmo com todos os distúrbios, ele conseguia se acalmar o suficiente para adormecer. Na manhã que se seguiu, vi-o acordado em sua cama, sorrindo e dizendo com orgulho: "Eu vi o relâmpago na minha janela." E alguns dias depois, ele continua dizendo a mesma coisa. "Bobeira", eu disse. "Não houve nenhuma tempestade ontem à noite. Você devia ter sonhado." Ele pareceu levemente desapontado. Baguncei seus cabelos loiros e falei que não se preocupasse, pois provavelmente haveria uma nova tempestade em breve.
Mas percebi que aquilo se tornou algo cada vez mais frequente, onde todas as vezes ele me dizia ter assistido os relâmpagos do lado de fora de sua janela, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, mesmo que durante esse tempo não houvesse chovido. Contudo, ignorei pensando ser algum sonho recorrente ou algo assim. Eu, constantemente, continuo revivendo aquela manhã, fazendo o meu café enquanto lia o jornal, onde dizia a respeito daquele maníaco de crianças que a polícia local havia prendido e que aparentemente diziam que esse sujeito escolhia um alvo bem jovem, vigiava ao lado da sua casa durante algum tempo, enquanto tirava fotos das futuras vítimas pela janela enquanto dormiam. E algumas vezes fazia até algo mais grotesco. Antes me parecia algo da imaginação de uma criança, mas agora, pensando naquela época, é muito mais apavorante do que tudo que já vi na minha vida. Uma semana antes daquele maníaco ser pego, meu filho veio até mim em seus pijamas. Adivinha? Ele perguntou. O quê? Respondi. Não tem mais relâmpagos na minha janela. Entrei na brincadeira. Ah, isso é bom. Eles foram embora então, é? Não. Respondeu ele negativamente. Agora, eles estão no meu armário. Todo mundo que assiste a Nickelodeon assiste Henry Danger, uma sitcom muito amada da Nickelodeon. Mas o que seus fãs não sabem é o último capítulo da série, que era para ser outro. Mas os seus produtores acharam o episódio muito macabro. Felizmente, o episódio não chegou a passar no canal da Nick, depois da revisão dos funcionários. Porém, isso mudou quando o novato programou o episódio para passar às 5h30 da manhã, do dia 12 de novembro de 2020. E só uma pessoa assistiu esse episódio. Essa pessoa foi um garoto de 14 anos chamado Louis Dunstein. O episódio começou com Jasper depressivo depois de receber a notícia de que sua mãe proibiu Henry de brincar com seu filho. A cena corta para Piper com um sorriso perturbador e o som estava com chiado. Depois de 10 segundos, a tela vai se distanciando do rosto de Piper e mostra Henry ferido no chão e seus pais mortos. A tela suja de sangue e Henry pergunta para Piper do porquê que ela fez isso. E ela responde com uma voz demoníaca. Fiquei muito feliz, porque aquele filho da mãe do Jasper não pode mais te ver. Depois disso, a tela fica estática por 2 minutos. E aí a tela fica preta. E dá para ouvir os gritos de Henry sendo esquartejado, que dura por 20 segundos. A seguir, a cena corta para bugigangas, mais precisamente no teto, onde está Jasper, com as pupilas vermelhas e as pálpebras arrancadas e as mãos quebradas. E ele se joga do teto e morre. Antes que o episódio acabe, Louis pega uma pistola de calibre fino e atira contra sua própria cabeça. Só Dan Schneider e os produtores sabem o final do episódio. Ninguém conseguiu postar o episódio na internet, porque o YouTube deleta na hora.
por causa do seu conteúdo macabro. E por que eu sei disso? Bem, eu sou ex-funcionário da Nickelodeon e sou amigo íntimo de Dan Schneider. E também sei que os arquivos do episódio estão em fita VHS vermelha, escondida nos estúdios da Nickelodeon. Olá, eu me chamo Fernando e eu tenho uma história para contar para vocês. Eu ainda lembro disso como se fosse hoje. Tomo remédios e já fui internado várias vezes, mesmo isso tendo acontecido há 9 anos atrás, quando eu tinha apenas 14 anos. Não espero que acreditem em mim, apenas me escutem. Eu era um garotinho antissocial e não gostava de conversar muito. Eu era reservado e quieto, como aquele aluno que ficava no fundinho da sala. E você me pergunta, como que você não ficou depressivo? Fácil, eu gostava de gastar a maioria do meu tempo no fliperama, jogando jogos como Mortal Kombat, Street Fighter, Pac-Man, Galaga, etc. Eu amava isso. Me sentia muito confortável ao tocar nos botões e sentir uma sensação agradável. Eu até fiz amizade com a atendente do fliperama, um senhor de idade e com poucos cabelos. Em um dia, eu acordei como sempre, quieto e reservado, apenas falando com meus pais enquanto tomava café da manhã. Até que o meu pai me deu uma quantia em dinheiro meio elevada. E eu perguntei, "Que isso, pai?" Foi aí que ele respondeu, "Sua mesada, meu filho, esqueceu?" Era estranho, pois faltava 5 dias para eu receber a minha mesada do mês. Mas não me importei. Fiquei feliz e fui para a escola, e como sempre, fiquei calado e no meu canto o resto da aula inteirinha. Até que, enfim, chegou o horário da saída. E como eu tinha ganhado a minha mesada antecipadamente, fui correndo para o fliperama e, como sempre, fui bem atendido pelo atendente. Mas o estranho é que ele me deu uma ficha vermelha em vez de uma ficha cinza. Nunca tinha visto uma ficha daquelas. Perguntei para o atendente, que se chamava Antônio. "Senhor Antônio, por que me deu essa ficha vermelha?" E ele respondeu tranquilamente, "É uma ficha especial." Mas decidi ignorar no momento pela minha animação. Eu fui direto em meu jogo favorito naquele fliperama, Street Fighter. Eu amava sentir aquela adrenalina de espancar meus oponentes. Era uma sensação tão boa. Mas o que me tirava essa emoção era aquele maldito Sagat, um lutador de Muay Thai que era um dos personagens mais apelões do jogo. Mas naquele dia, eu decidi que iria dar tudo de mim para vencer aquele maldito. Eu parei em frente à máquina e lentamente inseri a ficha. O jogo começou normalmente. E como sempre, eu queria escolher o personagem Ken. Mas havia algo estranho. Um novo personagem foi adicionado na lista. Seu perfil não possuía avatar e seu nome era Refikul. Achei muito estranho, mas eu escolhi Ken mesmo assim. Depois de um tempo, eu estava derrotando todos os meus oponentes até chegar em Sagat. Foi uma batalha difícil. Achei que o jogo iria terminar até eu colocar uma ficha, mas aconteceu que ele continuou normalmente. Enfim, achei que era por conta da ficha ser especial. Eu continuei aquela batalha difícil e, para minha alegria, finalizei com Hadouken. Eu senti uma imensa felicidade com aquilo, uma sensação muito boa de vitória. Finalmente te derrotei. Quem é o bonzão agora? Depois dessa partida, o jogo passou para a próxima partida. Mas o estranho é que o avião do game não tinha ido para o local onde se localizava Bisson. Ele simplesmente ficou parado no mesmo lugar. Depois, a tela escureceu. Quando a partida começou, eu estava em um lugar muito estranho. Era avermelhado
e com uma música sinistra e tensa. Na minha frente estava uma silhueta totalmente preta, com o formato de um homem magro e alto. Eu comecei a ficar com medo daquilo, pois ao mesmo tempo que aquela fase começou, as luzes começaram a piscar. A voz animada do locutor foi substituída por uma voz rouca e fraca, dizendo: "Me ajude!" E depois disso, o meu personagem se curvou perante aquela figura. Eu tentava mover Ken, mas foi sem sucesso. Ken estava trêmulo e chorando, mas os gritos de choro eram muito reais. Ken perdia life enquanto estava no chão, até finalizar seu último número de HP. E quando isso aconteceu, ele queimou em chamas. Seus gritos eram perturbadores e a sua carne queimando e seu sangue fervendo. Era tudo muito real. Eu estava com muito medo. Não parava de tremer. Até que as luzes se apagaram, tanto a do fliperama quanto a da tela do jogo. Alguns segundos depois, a tela acendeu com aquela figura na frente dela. Ela já estava com uma silhueta demoníaca, chifres gigantes e maxilar largo. Então a figura disse, com uma voz grave e demoníaca: Sua raça é a que está morrendo. No momento em que ele disse isso, senti algo percorrer meu corpo de cima para baixo. Eu estava paralisado, enquanto sentia uma respiração quente e abafada atrás de mim. Eu ouvi todas as máquinas serem ligadas e aquela figura rir assustadoramente em cada uma delas. Eu estava tão travado que as minhas lágrimas não conseguiam descer dos meus olhos. E então eu percebi que o nome daquela figura, o Refiku, era um nome revertido. O nome dele era Lúcifer. Eu rezei muito a ponto da minha mente só ter isso, mas eu acabei desmaiando. Um tempo depois, acordei no hospital com os meus pais e o atendente do meu lado. Minha mãe me abraçou com muita força enquanto chorava. Meu pai suspirava de alívio, assim como o atendente. Eu olhei para o atendente e perguntei o que era aquela ficha que ele tinha me dado. E ele me falou que não tinha ido trabalhar no dia que eu estive no fliperama e passei mal. Hoje tenho 23 anos e sofro com distúrbios mentais e pesadelos. Até hoje eu me pergunto, quem era aquele que me atendeu? O que era aquilo que o demônio me falou? Não sei o que era, mas eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer daquilo. Olá, eu sou da Agência Fantasma, uma organização com os mesmos intuitos da Fundação SCP para conter anomalias. Nós entrevistamos um garoto chamado Jonathan, de 23 anos, que comprou sem querer uma fita amaldiçoada do Atari. O jogo se chamava The King.exe, que se trata de um jogo que enlouquece seus usuários, como ouvir vozes na cabeça, ter náuseas e depois se suicidarem. Esses são os principais sintomas. O caso a seguir foi classificado como sendo de classe D. Jonathan, de São Paulo, um dos sobreviventes que tiveram contato com o jogo, ele menciona que tentou colocar um texto sobre The King.exe na Wikipédia, mas foi sugerido para ele deletar rapidamente. Ele também menciona que todas as cópias do game foram recolhidas e que é impossível achar algo sobre isso na internet. O caso ainda está em aberto e cabe aos agentes da organização tentar rastrear e impedir que alguma dessas fitas
possam ir parar com civis inocentes. Olá, meu nome é Samira. Essa história vai fazer vocês pensarem a respeito de Super Dragon Ball Heroes, um anime spin-off da obra do Akira Toriyama. Essa história aconteceu de verdade, mas muitas pessoas não vão acreditar, exceto eu e meu irmão. Tudo começou depois do episódio 27. Eu e meu irmão estávamos muito ansiosos para ver o próximo episódio, mas não tinha data específica para lançar. Então, só ficou restando a curiosidade. Se passaram dias e nada a respeito do episódio, até que um dia o meu irmão encontrou um vídeo no YouTube chamado Super Dragon Ball Heroes, episódio 28, a batalha Fu versus Vegito. Eu na hora fiquei muito animada, sem saber que isso ia mudar totalmente a minha vida. Nós colocamos o episódio, no começo passou a abertura. Eu e o meu irmão adoramos cantar, então cantamos a música em japonês mesmo. Mas daí, de repente, a abertura foi de trás para frente. Estranhamos, mas achamos que era só uma trollagem do cara que postou o vídeo. Então começou o episódio. Nele dizia a morte de todos. Estranhamos, porque na sinopse anterior não dizia que era esse o episódio que iria passar, mas ignoramos. Então começou com uma cena totalmente diferente da chamada do episódio. Mas achamos que poderia ser um episódio feito por fã, talvez. Estava Toa e Vegito. Toa disse: "Você vai se arrepender por ter matado meu filho." Então ela avançou nele, mas ele pegou o pescoço dela e começou a apertar. Ela começou a ficar com falta de ar. Então ela disse: "Por favor, me deixe viver." Mas quando a câmera voltou para a cara do Vegito, ele estava sorrindo, com os dentes totalmente afiados, com sangue. Então ele começou a apertar mais e mais e mais, até que ele quebrou o pescoço dela. Nessa hora, eu e o meu irmão já estávamos muito assustados. Então decidimos parar de ver o episódio. Ele desligou o celular, então fomos lá fora brincar com os nossos amigos, mas quando voltamos para casa já era de noite. Nós fomos para nossas camas, que por sinal dividimos o nosso quarto. Dormimos até por volta de umas 3h15 da manhã. Meu irmão acordou. Depois ele veio me acordar e disse: "Samira, acorda, por favor." Eu disse: "O que foi?" "É que o meu celular desligou do nada." "É sério que você me acordou por isso?" "Não, é que... Lembra do episódio que fomos ver mais cedo?" "Sim." "Então, olha." Ele pegou seu celular e me mostrou. Estava no episódio. Eu tentei tirar, mas não consegui. Então uma mensagem apareceu: "Se você não ver esse episódio completo, algo horrível vai acontecer com a sua família." Nessa hora nós tomamos um susto e, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer, nós continuamos assistindo o episódio. Estava naquela parte onde o Vegito tinha quebrado o pescoço da Toa. Então ele arrancou a cabeça dela e jogou no chão. Então ele volta para onde Trunks e os outros estavam. Eu e meu irmão achamos que o pesadelo tinha acabado, mas não. Era só a metade. De repente, os outros começaram a se afastar dele como se ele fosse uma ameaça. Então, mostra a cara do Vegito. Meu irmão e eu ficamos mais assustados. Ele estava com chifres, olhos pretos e dentes mais afiados do que pareciam antes. E como num segundo, ele pula na câmera. Nessa hora,
Nós tomamos mais um susto. Estava tudo preto. Então começamos a ouvir pedidos de socorro. Eles gritavam: "Não, por favor!" Nós já estávamos muito assustados. Então a câmera volta ao normal. E o que vimos, eu nunca vou esquecer. Era um monte de corpos espalhados. Alguns estavam com as partes totalmente mordidas. Vegito estava de costas. Daí, de repente, a câmera vai para frente dele. Ele vira para a câmera e diz: "Vocês dois serão os próximos." Nessa hora, o celular desligou sozinho. Eu e meu irmão estávamos praticamente imóveis. Mas escutamos os gritos de nossos pais. Então, nós nos escondemos debaixo da cama. Nós vimos a porta do nosso quarto se abrir. Nós ficamos calados e vimos as botas do Vegito, totalmente ensanguentada. Ele não nos encontrou e foi embora. Nós fomos para o quarto dos nossos pais e o que vimos foi a mesma coisa que vimos no episódio. Eles estavam sem a cabeça, os seus corpos totalmente mordidos. A gente começou a chorar. Então eu decidi ligar para a polícia e inventei uma história que tinha um psicopata que tinha entrado na nossa casa e tinha feito uma atrocidade com os nossos pais. A polícia chegou e na hora eu menti para os policiais que o psicopata tinha botas brancas. Mas até hoje eles não encontraram aquele que matou nossos pais. Eu e meu irmão estamos morando com os nossos tios e primos. E já faz 2 anos que isso aconteceu. Hoje em dia eu tenho 16 anos e o meu irmão 12. Mas ainda não conseguimos ver os episódios de Super Dragon Ball Heroes. Porque toda vez que eu vejo, eu sempre me lembro do dia em que os meus pais morreram. Olá, meu nome... Bem, não é necessário saberem meu nome, mas aposto que vocês conhecem Godzilla, um monstro gigante que destrói a cidade ou defende ela, dependendo do filme. Eu gosto muito dele e dos seus jogos, mas não tenho nenhum videogame recente para jogar algum jogo novo do Rei dos Monstros. Eu só tenho um PlayStation 2, mas um jogo que eu sempre quis jogar era o Godzilla Unleashed, um jogo com muitos monstros e bem divertido. Mas na lojinha de jogos mais perto, nunca vendiam esse game. Então, um dia eu fui lá e sem esperanças falei: "Eu sei que peço muito esse jogo, eu quero muito jogar ele. Tem Godzilla Unleashed?" E ele olhou para mim e respondeu: "Olha, até que tem uma pilha de jogos que uns familiares trouxeram para cá, que era dos filhos da família. Porém disseram que eles haviam enjoado e não queriam mais. E como você é um cliente muito fiel, vou te dar de graça. Eu sei que você sempre pediu muito isso, então considere um presente de 13 anos meu para você." Eu fiquei muito feliz, mesmo que o jogo fosse usado. Quando eu cheguei em casa para testar e jogar, tudo parecia normal e seria bom se tivesse mesmo. Eu ia jogar com Destoroyah. Eu não sabia se ele já era ou não liberado no início, então não desconfiei. E o Destoroyah é o meu monstro favorito. E eu ia jogar e reparei que já tinha um save do jogo. Loguei no save e, empolgado, comecei. Mas quando apertei Start, passou pela minha cabeça: eu não tenho save nenhum desse jogo. Nem mesmo trouxe memory card de outra pessoa. E me ligando nisso, eu fiquei muito assustado. Quando iniciou, eu fui apertar para sair do jogo, mas o Start não funcionava. Ok, vou desligar o videogame e religar. E quando eu fui fazer isso, o videogame não funcionou e apareceu na tela: agora a vida de Destoroyah e a sua são as mesmas.
Ele foi bem específico que se ele morresse, eu também morria. E o pior, que eu estava sozinha em casa e meio que me desesperei. Então, respirei fundo e pensei, tá bom, este é um jogo estilo arcade, então não é tão longo. Engoli o choro e parti para a luta. Eu lutaria contra Godzilla, mas não era o Godzilla comum, era o Earth. Eu pensei, como isso é possível? Ele nem existia nessa época. E era impossível vencer ele, porque ele era escrotamente gigante. Mas ele era muito lento, e eu passava entre as pernas dele e eu usei isso como uma vantagem e descarreguei todo o meu armamento de poderes e combos nele. E ele morreu. Eu disse na hora, ufa, esse jogo é difícil, mas eu vou me sair bem. Foi quando apareceu um cenário com o nome de interrogação, interrogação, interrogação. Eu pensei, ok, eu já vi muitos vídeos desse jogo e não tem nenhum cenário ou missão com esse nome. E o cenário era todo preto. Então eu fui sem hesitar. E o inimigo era um monstro comum, mas quando eu matei ele, ele virou uma coisa bizonha que me matou com um hit. Eu pensei, então é isso? Mas foi quando que do nada, um monstro que eu havia inventado, chamado Cataroga, apareceu. Eu pensei, isso é impossível. Fui eu que criei ele, como que ele tá aqui? Ele é um desenho que eu fiz. E foi quando eu me lembrei que eu tinha criado para ele muitas evoluções, incluindo a final, que era o Cataroga Rei do Abismo. Que nessa forma ele virava uma entidade cósmica literalmente, porque ele criava buracos negros e destruía galáxias, batendo na estrela da galáxia, indo com toda a velocidade para o ponto de impacto e usava uma habilidade que era um escudo, e refletia qualquer ataque 3 vezes mais potente. Mas no jogo apareceu uma barra gigante para a próxima evolução. E eu pensei, tenho que encher essa barra para eu evoluir ele. E lutei contra um monstro. Ele era idêntico ao Red de uma creepypasta de Godzilla. Como era 3D, dava para ver ele melhor. E ele era muito assustador. Antes que eu pudesse analisar mais, ele partiu para cima de mim. Eu revidei com uma ferroada da forma padrão de Cataroga e injetei veneno nele. Ele tentou me atacar, mas voei e ataquei por trás dele, e a ferroada atravessou ele, e injetei novamente um veneno, e vomitei ácido na cara dele. E aí o seu rosto derreteu, mas ele continuou vivo. Ele foi me atacar com um bafo de fogo, mas antes que ele fizesse isso, o veneno havia ido em seu coração, e ele morreu. Foi quando eu finalmente tive tempo para ver tudo ao redor e apareceu o número 3 indo para 2. E foi quando apareceu na tela: você não pode fugir para sempre. E logo depois apareceu o próximo monstro, Camazotz. Ele era meio mariposa e meio demônio. Ele veio para cima do meu monstro. Ele acertou um golpe fatal no coração e quase arrancou ele fora. Se não fosse o Cataroga evoluir para King Demon e usar o seu escudo de fogo, ele acabou derretendo a mão do Camazotz. Foi quando eu ouvi um barulho agudo saindo do console. Tapei os ouvidos e por isso ele foi para cima do meu monstro e agarrou ele. Eu tive reflexo e fui para trás e enfiei o ferrão. Só que com o choque, o monstro ficou parado por 1 segundo e foi o suficiente para eu matar ele. E de novo apareceu a tela, só que com o número 2 sumindo e indo para o número 1. Porém, essa luta era impossível vencer, porque o monstro era super rápido e tinha 100.000 quilômetros de altura.
e o meu monstro morreu rapidamente. Foi quando apareceu na tela. Verme fraco. Te dou uma segunda chance. Mas você virá com uma forma mais forte do seu monstro. Então voltei como Cataroga, rei do abismo, e eu pude ver melhor o monstro. Ele era inexplicável, parecia um demônio com um pescoço gigante, com espinhos em tudo. E eu fui para cima e ele desviou. Ele me jogou o sol, mas o que ele não sabia era que essa versão de Cataroga, ele destruía a galáxia através das estrelas. Ele usava seu escudo que reflete o ataque 3 vezes mais forte. E eu, sem pensar 2 vezes, usei essa habilidade. E o inimigo derreteu, mas ainda estava vivo. E falou: Hagap Ari Ekov. que estava ao contrário e significava: você irá pagar. E antes dele terminar, finalizei ele o jogando em um buraco negro. Nisso, o PlayStation 2 abriu a tampa sozinho e o CD parou de girar. Finalmente, o jogo havia terminado.